Olá, boa noite! Estamos iniciando o nosso podcast Café e Opinião. E hoje com o nosso querido Dr. Rafael Gaudêncio. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito importante. Eu costumo dizer, gente, que esse assunto é um dos mais significativos da atualidade. E hoje o nosso podcast vai falar: crime não é oração, crime é denúncia. Eu vou repetir: crime não é oração, crime é denúncia. Por quê? Nós estamos vendo, eu vou usar essa palavra mesmo, uma enxurrada de violência doméstica, crime contra criança e o adolescente, crimes contra idoso, crimes até mesmo contra a honra de alguém, né? Depois o doutor vai falar se é esse mesmo o nome do crime, baseado no direito. Mas, assim, as pessoas estão perdendo meio a direção das coisas. E nós vamos debater isso hoje. E eu gostaria que você desse a sua opinião, que você colocasse aí embaixo o que você também acha. Compartilhe esse podcast, curta, comente, fale com seus amigos e vamos realmente debater que crime não é oração e sim denúncia. Boa noite, Dr. Rafael Gaudêncio. Saudades, viu? Quanto tempo, né? Boa noite a todos que nos assistem, né? Os que vão nos assistir ainda. A nossa audiência aí tá virando um hábito, viu? Então, espero, rapaz, graças a Deus, né? Tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver. Compartilhem, comentem, como disse, sugeriu a Luzileia. E vamos lá, que realmente é isso aí. O tema é muito quente, importante, atual, sempre vai ser atual, porque quando se defende somente o outro, né? A gente prega tanto o amor ao próximo, a gente também tem que cuidar desse lado, porque a cidadania do céu celeste não anula a cidadania da terra. Temos os nossos compromissos aqui e devemos não só ser vigilantes, mas também proteger os menos favorecidos e aqueles que necessitam de fato. Vamos lá. Doutor Rafael, vamos começar com... Eu vou usar esse caso como um pano de fundo, porque assim, é um caso que a maioria da imprensa divulgou e está sendo muito debatido. Depois teve um desdobramento do caso, mas que isso não vem ao caso. Independente do que aconteceu depois, houve o crime. E eu gostaria de falar sobre a Sara Mariano, que nós sabemos que acabou o esposo matando, né? Não sabia se o porquê. Se falam, né? Porque nada ainda foi julgado, mas se falam no crime passional. Mas independente disso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e vamos conversar sobre isso. Por quê? Até por todo esse... Vamos lá, há mais de 30 anos que eu sirvo ao Senhor na igreja e estamos falando sobre religiosidade, então nós vemos, principalmente as mulheres, elas são criadas para serem submissas. Mas essa questão da submissão, ela muitas vezes ela é contraditória do que realmente significa. E muitas vezes o homem, que por um outro lado, de repente, também foi criado nesse parecer, vamos dizer assim, pensa que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer, a hora que quer, como quer, e se não fizer isso, mete a mão, né? E às vezes a mulher vai levando isso, por quê? Por vergonha, às vezes da questão da igreja. Questão da família, pelos filhos, principalmente pelos filhos, e não acaba aceitando toda essa situação e muitas vezes é uma desgraça anunciada. Acho que a gente tem que analisar não só como a lei friamente, mas também nós estamos na igreja, né? Nós temos por base de fé e prática a Bíblia. Se a gente for analisar isso, acho que as coisas não acontecem da noite para o dia. Existem indícios, agressão, abusos,
você viver em um relacionamento extremamente abusivo. Isso não acontece da noite para o dia, isso vem se perdurando ao longo do tempo. A mãe fala, né? Algum parente fala, a própria sogra, algum irmão, enfim. Existe todo um contexto que tem que ser analisado, e é o meu conselho de bate pronto, sem você pensar em nada de lei. A partir da primeira agressão, se não quiser denunciar, que é direito que eu oriento que denuncie, larga dessa pessoa. A gente está falando de relacionamento conjugal. Mas, Rafael, não pode separar. Não existe isso. Não é isso Deus que não, a gente Deus não fez ninguém ensinado a não mas, separar? Não, tudo bem, mas Deus não fez. Eu acredito que Deus possa mudar uma pessoa. Eu acredito claramente, com toda a força da minha alma, que Deus pode mudar qualquer pessoa, desde que essa pessoa queira, se predisponha a essa mudança. A partir do momento que isso vem se acontecendo reiteradas vezes, às vezes acontece em tempos esporádicos, a gente tem experiência, eu no escritório tenho experiência com isso, na igreja a gente vê muito isso, às vezes acontece cada 6 meses, 1 ano, daqui a pouco se torna rotina. Primeira vez que aconteceu, se não tiver uma conversa firme, rapaz, tem que denunciar, tem que cair fora desse camarada, que agora é muito relativo isso, né? A gente também não pode falar só de abuso, de relacionamento abusivo do homem para a mulher, mas também da mulher para o homem. Sim. É uma mão de via dupla. Então, assim, Deus não fez ninguém para viver uma vida abaixo de maus tratos, de agressões, seja lá de qual forma for, verbal, física, não interessa. Foi agredido, pula fora disso aí que... E, doutor Rafael, sabe que eu observo também, infelizmente até os dias de hoje tem aquele chamado profeta de casamento. Isso é muito sério, gente, porque casamento, a minha avó falava uma frase bem legal, que ela falava assim, casamento não é casaca, né? Então, é uma verdade. Casamento é uma coisa séria, porque você vai envolver 2 famílias, você vai envolver várias pessoas, padrinhos, vai envolver um monte de gente, depois se casa, vem filhos, né, que nós vamos falar sobre isso também. Mas o que eu observo que eu quero deixar bem frisado aqui, o que acontece? Muitas das vezes, doutor Rafael, a mulher, e eu posso falar como mulher, ela olha para o homem, ela se encanta, né? Ela se encanta, bom, é bonito, tal, ou não é bonito, mas eu quero ele para mim. E aí, ela quer, mas ela não olha o contexto em si, que é aí que eu quero chegar onde você falou. A pessoa não olha, por exemplo, se o camarada é trabalhador, se ele já tem um histórico de violência. Porque esses dias eu fiz um vídeo e eu falei isso, ó, se ele é agressivo em casa, ele vai ser agressivo com você também. Se ele bate na mãe, ele vai te bater também, mais ainda. Então, assim, é muito importante a gente pesquisar quem é a pessoa, como ela é. E às vezes, você disse bem, às vezes até no namoro você percebe, consegue manipular, consegue esconder, camuflar. Mas, Rafael, eu acredito que não. Eu acho que já no namoro já começa a dar sinais. Alguém pode falar assim, mas depois que casa melhora. Não melhora. Não melhora. Isso, piora, isso sim. Então, até por uma questão de debate, mas uma questão de reflexão, principalmente as mulheres. Com quem que você vai se alinhar para o futuro? Porque, assim, tem gente que fala, mas se não casar, a gente separa. Não é fácil assim. O senhor pode falar como advogado e a gente sabe que se separar não é fácil assim. Chegar lá e assina, não, tem um envolve todo um... Envolve. Eu costumo dizer que divórcio é uma guerra, né? Então. E uma guerra só se sai de 2 maneiras, ou mutilado ou morto. E eu estou falando aqui de sentimentos. O ser humano é dotado de sentimentos. Então, você arrebenta. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, ainda mais quando envolve filhos. O quanto isso é difícil, gasta, financeiramente, fisicamente, psicologicamente, é um desgaste muito grande. Então, assim, a gente analisar friamente, a gente está falando do caso lá da moça da Bahia, né, de Salvador, e infelizmente chegou nesse ponto. E assim que eu vi os primeiros vídeos, né, as primeiras reportagens, tem um
um blogzinho que eu sigo lá dos evangélicos no Instagram. E primeiro, rapaz, pela nossa expertise, o tempo vai passando, a gente vai analisando as coisas e vai vendo alguns sinais. Eu não posso falar porque realmente, pela lei, você tem que esperar o trânsito em julgado para você, porque tem a questão da presunção de inocência, enfim. Mas quando eu vi, eu digo, ih, rapaz, esse cara tem culpa no cartório. Depois veio, né, que ele se entregou, confessou, enfim, tem todo um processo, todo um trâmite aí, processual, judicial a ser seguido. Mas, sabe, é meio forçado o negócio. Aí depois sai os áudios da mãe dela falando, a entrevista, que a própria mãe dele, a própria sogra dela falava que ele ia matar ela. Então, assim, é o que eu comecei inicialmente falando, tem indícios para isso. Eu acho que a partir do momento que se perde o respeito em qualquer tipo de relação, acabou. Seja ela profissional, amorosa, religiosa, independente. Perdeu a confiança, amizade. Perdeu o respeito, acabou. Não tem o que fazer mais, sabe? E repito, eu acredito, o nosso público seleto, alvo aqui, é o público evangélico, eu acredito que Deus possa mudar um relacionamento, restaurar um casamento, assim como Deus tem poder de ressuscitar um morto. Sim. Mas, entretanto, contudo, todavia, não depende só de Deus. É você se esforçar para isso. Os dois quererem, né? Quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam. Isso é para tudo, né? Então, é para tudo. A Bíblia diz o que dois ligar na terra, exatamente, será ligado no céu. Então, assim, se o outro quiser, não, vamos lutar pelo nosso relacionamento, pela restituição, pela restauração, glória a Deus, eu creio, Deus faz. Eu já vivenciei e vi muitos milagres muito próximo de casais amigos meus. Então, eu acredito que ele faça. Mas a partir do momento que só um tá tentando e só tá uma questão, já tá virando aquela questão violenta, porque assim, qualquer coisa e outra, e a gente vai falar sobre isso também, e não é só a questão da violência física. Né? É a violência psicológica, patrimonial, e tem outros tipos de violência que são tão agressoras do que um tapa. É verdade. Acho que assim, a última ratio, né, a última instância acerca das agressões é quando a gente parte do pressuposto da agressão física. Mas é como você está falando, eu concordo plenamente. Acho que tem palavra que dói mais do que um tapa, e eu não estou justificando tapa em detrimento da palavra, nem vice-versa. Eu acho que tem palavra que nos fere muito mais do que até uma agressão física, assim como tem atitudes, né, que também rebenta com a pessoa. Então, assim, cara, é um contexto, é um cuidado. E eu, sinceramente, eu penso, doutor Rafael, que as igrejas precisam se posicionar mais concernente a isso. Os pastores. Precisa se ter mais, não ter curso só quando a pessoa vai casar. Porque eu acho que quando já tá para casar, já tá praticamente organizado, já tem uma decisão, já tem um sentimento, já falou com as famílias, então tá todo mundo esperando. Então eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais com prevenção. Então assim, vamos debater mais com solteiros, vamos explicar o que é Lei Maria da Penha, vamos explicar o que a Bíblia fala, feminicídio. Exatamente. Né? Tem que explicar. Exatamente. Vamos explicar o que realmente está acontecendo. E assim, todas as escolhas, se você faz uma escolha errada, você vai ter um problema lá na frente. São diversos tipos de abusos. Sim. Você sabe bem disso, você acompanha, você teve uma história linda que é sua no Conselho Tutelar e voltado mais para criança e adolescente. Mas você, por ser mulher, você, como pastora, teve esse contato. E é revoltante certas coisas que chegam pra gente. Gente, não tem que abafar, não tem que passar pano, tem que chamar o cara na grande, depende da situação, dar uma lavada nele, chamar ele pra real. Tem gente que precisa acordar. A gente viveu todo esse advento da pandemia e explodiu a violência doméstica. Quer dizer, as pessoas começaram a ficar mais em casa. Tem gente de mais idade que há 3 anos não sai na rua. Tem gente aí que eu conheço que depois da pandemia é o mínimo que sai na rua. Então assim, as pessoas começaram a conviver e aquilo que eram de fato começou a aflorar. Porque ficou preso. Os 15 primeiros dias é uma maravilha, né?
Quando a água começa a bater, né? Aí você, puxa, e agora? E as contas? E as coisas? O que é que eu faço? Aí começa a conviver muito e aí vem os problemas. Isso sempre existiu. Só que nós, como cristãos, que acreditam na Bíblia, que conhecem um pouquinho das coisas, das leis, né? Deste mundo, que rege todo um ordenamento jurídico, e aqui, no caso, no nosso país, o Brasil, a gente tem que ir para cima. Tá? Se é algo para conversa, chama o cara na grande. Aí eu tô falando pros líderes, os pastores, que aconselham, os padres, enfim. Aonde quer que você vá, que você tenha o seu líder religioso, tem que chamar você e falar, ó, isso aqui a gente não aceita, rapaz. Mas eu acho que a gente não pode ser omisso. Exatamente. Porque isso é crime também, exato, né? Porque a omissão, muitas vezes, acaba trazendo uma tragédia muito maior. Muito pior. E você já disse muito bem, principalmente na questão da criança e adolescente, doutor Rafael. Eu poderia contar aqui muitas histórias terríveis que realmente aconteceram, são verídicas, e muitas vezes ocorreu por omissão. Quantas e quantas histórias eu não ouvi que a mãe foi procurar um líder religioso para uma orientação. E a maioria, eu poderia assim te falar de 100%, 89% disse, vamos orar. Isso não existe. A maioria. Então, assim, você tem histórico de abuso sexual de uma criança, vamos orar. Você tem um histórico de estupro de vulnerável, vamos orar. Você tem um histórico de violência doméstica, seja com a mulher, seja com o homem, seja com o idoso, seja com a criança, vamos orar. Não é oração. Você já disse uns pontos muito importantes. Primeiro, vamos conversar. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos ver o que a lei diz. E aí é uma decisão e olhar para a pessoa e dizer assim, ó, você tem a escolha na mão. Você tem um crime, você está sofrendo com um relacionamento abusivo e aí você vai escolher se você quer ou não. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz muito claro que é obrigação. Ele não está falando se você quer. Não é facultativo. Ele está dizendo... é obrigação da família, é obrigação do Estado, é obrigação da sociedade proteger, zelar pelos direitos da criança e adolescente, de proteger. Então, quando você ouve uma coisa dessa, eu começo a falar, já vou... Vai vivenciando, né? Vai dando calor. Aí, quando você vê uma situação dessa, e aí você sabe, não, vamos orar. Não é orar, gente. Não podemos ser omissos a uma situação dessa. Sabe por quê, doutor Rafael? Eu vejo que muitas vezes, não é todos, mas a grande maioria, e a gente pode até depois chamar uma psicóloga aqui que vai falar com, né, porque é técnica. É técnica, né? Mas assim, a grande maioria reproduz. A criança que sofre esse tipo de violência, ela vai reproduzir quando ela é adulta. E pode trazer sérios danos, né? A gente não é uma autoridade nisso, mas a gente estuda um pouco, lê, até para ver questão comportamental, para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. E é complicado, porque assim, o dano de uma agressão dessa, né, na infância, na juventude, é algo que é muito abrupto. Não tem explicação para o dano psicológico, físico que vai causar futuramente para essa criança e adolescente. Se tratando de adultos, como a gente iniciou a conversa, eles têm essa... Porque assim, o que acontece? Na maioria das vezes a pessoa está sofrendo violência e nem sabe. Exato. Eu acho que temas sensíveis, socialmente falando, tem que ser tratado na igreja mesmo. É diante da Bíblia mesmo. Se a Bíblia é o manual de fé e prática dos cristãos, então é na igreja que temas sensíveis tem que ser tratado à luz da Bíblia. E olhando para esse olhar, é exatamente a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas. Absolutamente. Então, assim, a Bíblia, ela é tão maravilhosa que quem é leitores da Bíblia Sagrada sabe que ali ela tem resposta para violência doméstica, ela tem resposta para quem quer casar, ela tem resposta para quem compra e não paga, ela tem resposta até para quem quer ser fiador, ela tem resposta para tudo. Etiqueta. E a etiqueta, é como um homem trata uma mulher, como a mulher trata um homem, né? Quer saber? Lê lá. Como criar filhos. Como criar filhos, entendeu? Outra coisa
que eu gosto muito, que falam que na Bíblia não tem político. Tem também, né? Mas esse é para um outro dia. É outro dia. É outro dia. Então, assim, a Bíblia tem resposta para qualquer coisa que você precise. E outra coisa, né? A igreja como um todo, independente, se protestante, se romana, enfim, não tem... A igreja é um extrato social. Então, na igreja tem psicólogo, na igreja tem doméstico, na igreja tem advogado, na igreja tem juiz, na igreja tem promotor. A igreja é um extrato, tem conselheiro tutelar, a igreja é um extrato social. Então, assim, é só você pegar uma pessoa que é uma autoridade no assunto e falar, ó, vai palestrar ali a luz da Bíblia para esclarecer. Porque às vezes, é como eu estava falando, às vezes a pessoa está passando por uma situação que ela, dentro da situação, não tá percebendo que ela está sendo extremamente violentada. E quando eu falo violentada, não é só na esfera sexual. É em todos os outros âmbitos. Eu não tenho noção do que está acontecendo com ela. Porque às vezes você, no meio da situação, você não percebe o que está acontecendo. Precisa de um terceiro. A gente vai na terapia fazer o quê? Não é uma pessoa para orientar a gente, trazer a gente para a realidade, ver o mundo melhor, enfim, discernir as coisas, fazer perguntas pontuais para que a gente mesmo chegue à nossa conclusão. A mesma coisa é isso. E a gente está esquecendo de cuidar. Cuida do corpo, cuida do cabelo, cuida do olho, e não cuida da mente. Exatamente. E a gente vê pessoas adoecidas. Então, assim, percebeu isso? É uma crítica minha, né? Não é questão de crítica, não sou o dono da verdade, mas é uma opinião minha, na minha humilde opinião. É café e opinião. É, café e opinião. É que eu acho que esses temas sensíveis têm que ser tratados na igreja. Visualizou, identificou o problema, analisa junto com a pessoa. Você enxerga que é assim agora? Você está vendo que isso é extremamente prejudicial? Você foi violentada, você foi agredida, você foi abusada ou abusado, enfim, vice-versa, não importa. Rapaz, o caminho é esse, a lei fala isso. A proteção é para isso. Né? Enfim, tem Maria da Penha, tem o artigo 121 do Código Penal, o inciso 6º, não me falha a memória, que é o feminicídio, para o caso mais extremo. Mas você tem que entender que para chegar num homicídio, para chegar num feminicídio, né, você tem que, rapaz, tem um caminho longo a percorrer. Se dá indícios para isso. Isso aí é estudado, isso é ciência. As pessoas, o agressor dá indício para isso. Começa com um empurrão, um puxão de cabelo, uma gritaria, uma coisa simples, o cara sai fora do sério. Então, assim, você tem que ter esse feeling para poder se defender, se proteger. Eu repito, eu tenho dito isso desde o nosso primeiro encontro aqui. Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós transgredimos contra. Estamos fadados ao erro, a repetir a história se a gente não aprender algo novo. Porque repetir a história não é coisa boa. Se a gente olha para trás, a história dessa moça, ela não vai ter a segunda chance. E a filha dela. Eu tenho certeza, se ela tivesse a consciência do que estava passando e soubesse que chegaria a esse ponto, ela teria tomado uma decisão há muito tempo. E você sabe o que eu analiso? Existem muitos temas, doutor Rafael, dentro das igrejas que são tabus. Exatamente. Então, por exemplo, violência doméstica, vem lá com aquele ditado popular, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Sim. Entendeu? Então, assim, começa por aí. Aí, por exemplo, sexo. Não, sexo não pode se falar em igreja. Errado. Precisa, errado, porque se você não dá um estudo do que é a sexualidade cristã, o mundo vai ensinar de uma forma diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Vícios. Sim, exatamente. Vício também. Vamos lá, pegar a questão de drogadição. Pornografia. Não. Pornografia, ninguém nem fala. Ninguém nem fala, mas né? Drogadição, as pessoas até falam, mas assim, vamos orar. Não é oração. Existe médico para isso, existe clínicas para isso, existe uma atuação muito séria da família nisso. Então, assim, não é jogar a pessoa para fora. Informação, orientação, encaminhar. Porque a igreja ela atua, ela vai em lugares da sociedade que o Estado não chega. Exatamente. E é por isso, é essa a importância da igreja. Ser igreja é isso. Né? O termo de igreja é eclésia. Então é tirado para fora. Você está dentro daquele contexto, mas você vai fazer diferente. Não é porque o Estado está negligenciando que eu vou negligenciar também. Se eu tenho gente que pode resolver isso. Eu penso exatamente assim,
E nós temos a Plimil, né? Fala um pouquinho da Plimil. A Plimil é uma associação de pastores e líderes dos ministérios independentes. E é justamente isso que nós estamos tentando colocar para os pastores da Plimil, que é ampliar a visão e entender que a igreja é muito mais do que dirigir um culto. É para além, né? Porque nós temos como nosso líder maior Jesus. Então você vai ver que Jesus, ele tratava de todos os assuntos, né? Com maestria, né? Não é, rapaz? Ele nunca foi omisso de nada. É por isso que às vezes eu fico indignado, porque lá foram reclamar das crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Foram reclamar da mulher adúltera. Quem não tiver pecado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foram lá reclamar que meio-dia ele estava lá para... Essa história eu acho extraordinária. Ele andar 2 dias a mais para conversar com uma mulher ainda de caráter duvidoso. É isso que não cabe, né? Para as pessoas que não conhecem a igreja, no modo geral, a Bíblia, dizer que o nosso sistema é patriarcal, né? Que é absolutista, imperialista, que nós somos retrógrados, fundamentalistas, extremamente machista. Não cabe, porque assim, quem mais valorizou as mulheres em seu ministério foi o próprio Cristo, que ele é o centro da igreja. Ele é a base de tudo. Então assim, missionária que converteu, enfim, tantas outras mulheres que Cristo valorizou em seu ministério. Sim. As mulheres eram extremamente atuantes no ministério de Jesus. Então assim, se Jesus fez isso, quem somos nós para fazer diferente? O que eu acho também é questão do dogma, né? Não é nem o Cristo, não é nem a Bíblia. Os homens tomaram conta de algumas coisas e fizeram ao seu bel prazer. Isso não quer dizer que seja errado, mas também não é o que a Bíblia diz. A gente pode entrar em vários temas sensíveis. Assim. E o que nós precisamos sair, assim, com a mente aberta desse podcast, quem está nos assistindo, é que urgentemente nós precisamos, primeiro, entender que a igreja precisa atuar sim em algumas questões que até então era considerada tabu e não é. Né? Vamos falar aí violência doméstica. Estamos no século XXI, né? Exatamente. Ainda tem muito disso ainda. Urgentemente a gente precisa fazer isso. Outra questão é entender que sim, a oração é a chave, oração é maravilhoso, oração é comunhão, é intimidade com Deus, mais oração, mas a palavra oração já é orar, agir, né? mais ação. Então, às vezes é determinante você ter ações... Se posicionar. Essa é a palavra. E não só, Luz. Posicionamento. E não apenas, essa é a nossa função aqui. Não apenas você prevenir, agir na forma de prevenção. Sim. Mas denunciar. Exato. Né? E depois, vai além. E cuidar das pessoas que foram agredidas. Nossa, aí que tá. Você está entendendo? É você fazer um amplo trabalho de informar os níveis que a gente está comentando aqui desde o início, de agressões, alertar, mostrar a saída espiritual, bíblica e também legal, tá? Dar força à pessoa que vai fazer a denúncia, porque assim, não é fácil para uma mãe, uma mulher, mãe, que tem o seu cônjuge, que é o arrimo, que é o alicerce, né, da casa, e você ter que deixar. Eu peguei uma situação, vou citar nome, obviamente, aqui, que é sigiloso, mas extremamente complexa. Uma senhora que viveu com seu esposo, né, muitos anos. Eu tive que aconselhar, como pastor mesmo, cuidar desse lado. E ela sempre foi, não só abusada, mas agredida, abusada de todas as formas. Sexualmente falando, fisicamente, psicologicamente. O cara era extremamente agressivo. Um dia desse ela tomou a decisão porque para ela casamento é um só, foi assim que ela foi criada. Sim. Pior que ela não vai na igreja, mas é aquele modelo antigo. E coisas absurdas, acho que o horário não me permite nem comentar aqui o que essa senhora passava com o seu então, ao ponto de a gente ter que entrar com ação litigiosa, pedir, porque assim, é toda uma situação.
tem que pedir uma pensão alimentícia, que ela sempre dependeu dele. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. A igreja tem que ser atuante nesse sentido. Não só de prevenir, informar, mas bem como dar o suporte na hora do momento que for a denúncia, realizada a denúncia, e o posterior, porque o depois é terrível. O doutor Rafael, você disse uma coisa muito séria, que assim, eu conheço um caso bem próximo a mim, eu poderia falar de 2, que eu acho muito importante falar. Porque assim, às vezes, no momento que a pessoa está passando, ela é até vítima. Mas quando passou, ocorreu a separação, ela passa a ser ré. Aí o que começa? Ela tá, às vezes, destruída sentimentalmente, ela tá destruída psicologicamente, porque ninguém casa para separar. Exatamente. A pessoa casa para ser separado. E aí o que ocorre? Daí ocorre que os, vamos colocar assim, os investigadores de plantão passam a querer entender o porquê que você se separou. Aí, sem saber, porque só sabe quem vive dentro de 4 Sim. paredes, porque muita coisa é de aparência. Isso eu posso falar com toda certeza. Às vezes as pessoas aparentemente parecem a família perfeita, o casal perfeito, só Deus mas sabe só quem vive. Deus sabe o que a pessoa vive, exatamente. E aí aparecem os investigadores de plantão, os juízes, o advogado e, sinceramente, sem medo de errar, na maioria das igrejas evangélicas, a mulher se torna ré. Não pode. Né? E isso é muito sério, porque ela está destruída e aí ela tem que enfrentar, Vitimada. às vezes, vitimada, às vezes sem dinheiro, a situação, porque ela tinha aquele que provia, agora ela tem que fazer tudo. E aí, muitas vezes, é onde a pessoa não suporta, porque em vez de ajudar, né, de ir lá, olha, eu não quero saber os motivos, mas eu tô aqui para abençoar a sua vida, o que está acontecendo, não. Então, assim, isso é algo muito sério. Por outra questão, eu me lembro que no conselho, eu tive um caso que me marcou bastante, porque o pai, e eram de igrejas evangélicas, o pai abusou sexualmente da filha, ela pegou a menina e levou para que a irmã dela cuidasse. Ela falou para mim, eu não vou me separar. Eu estou velha, que ela já estava com 50 anos e ela então entendia que ela estava velha, porque não é. Então ela me disse, eu estou velha, eu não posso trabalhar, eu não quero trabalhar, porque a vida inteira eu não trabalhei, e agora que era para mim ter sossego, eu vou ter que enfrentar uma situação dessa. Então, eu entrego ela para minha irmã. Lamentável, olha né? ainda o que ela disse. Eu pago uma pensão, mas eu não quero mais ela dentro de casa e eu vou sim perdoar o meu marido. E ela ainda me disse, meu marido já marcou uma terapia, vai fazer e vai ficar tudo certo. E aí me preocupa muito, sabe por quê? Porque, por histórico, muitas vezes o abusador, ele continua abusando. De um, de outro. É reincidente, né? Ele vai acontecendo. Né? Você é autoridade nesse assunto. Mas, assim, é lamentável, porque, assim, eu reitero, eu acredito que Deus possa mudar uma pessoa. Mas todos os nossos erros e equívocos, eles têm um preço assim também, como os nossos acertos têm uma colheita boa. E, assim, ninguém está à margem da lei, né? Ninguém está à margem da lei. Lógico que tem o país ideal e o país real. E o Brasil, ele foge muito disso. Ele estoa muito do que diz a lei. Eu costumo dizer que o papel é lindo. Sim. Se você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você conhecer, porque não adianta essa gente ficar aí batendo e falando assim, porque por causa do Estatuto da Criança você não pode nem dar um tapinha no filho. Não é isso que o legislador falou. Entendeu? Aí, se você pegar o Estatuto do Idoso, nós vamos falar sobre isso também, é lindo. Se você pegar, eu não sei se é esse o nome da lei, mas é o Estatuto de Deficiência, é isso? Como chama? Eu não me recordo. Se você pegar também, nossa, é perfeito, principalmente para as crianças, mas aí você vai em escola, daí você vê que falta um monte de coisa, entendeu? Então, assim, a lei,
o papel é perfeito, eu quero ver executar. O presidente Roosevelt ele falava isso, né? Quando um país é muito distante, a teoria da prática tem alguma coisa errada. Então, a gente padece disso no nosso país, infelizmente, nós padecemos disso. Mas não é por causa disso que a gente não pode nem ser omisso, muito menos fechar os olhos para essas coisas. Tem que denunciar, tem que ir para cima, tem que orientar, tem que informar. É o papel que a gente está fazendo aqui hoje. E eu percebo que o brasileiro tem preguiça de ler. Tanto o cristão, ele tem preguiça de estudar a Bíblia, porque como nós dizemos desde o começo, estamos dizendo, a Bíblia tem resposta para tudo, tem muita preguiça de descobrir os seus direitos e os seus deveres, né? Mas é impressionante como ele é juiz de futebol, como ele entende tudo. O brasileiro entende de tudo, né? Ele é até médico. De cirurgia plástica até... médico. Encanador, mecânico, entende de tudo brasileiro, ele sabe tudo. Mas é isso, sabe? Eu sei que o nosso povo é lindo, né, cara? Nosso povo não existe melhor. Não existe igual, hospitaleiro, garra, sabe? É uma coisa incrível. O brasileiro tem um poder uma capacidade de se ressignificar, de se reerguer. De se divertir. É incrível. A criatividade do brasileiro é uma coisa incrível. Mas nós, como cristãos, a gente tem esse dever, sabe? A gente falou um pouco aqui na sexta-feira passada sobre a reforma protestante e traz muito isso pra gente, que somos reformadores. É trazer o novo. É se indignar com a injustiça, sabe? É não aceitar a injustiça, que as coisas sejam levadas a toque de caixa, com a barriga, o jeitinho brasileiro. Sede de justiça. Exatamente. Então, a minha orientação é essa. Primeiro de tudo, você não quer ir diretamente, porque assim, você também deve ter passado por isso, né? Tem muita gente também que quer complicar a vida do outro. Isso a gente também não... É uma linha muito tênue isso aqui. A gente também não pode chegar aqui e dizer, vai lá, porque infelizmente tem coisa nesse âmbito, por exemplo, na violência sexual, que eu não concordo. Só a palavra da vítima ser suficiente para condenar uma pessoa. Sim. Independente de ser criança, de ser adulto, acho que tem que ter a oportunidade, tem que ser oportunizado. Tem que ser muito bem julgado. Julgado, porque pra assim... não colocar inocência primeiro, se cadeia. você sai uma coisa dessa nas mídias sociais, nos jornais da vida, acabou com a vida da pessoa, né? Já condenou. Já era. Não tem mais, não tem negócio de duplo grau de jurisdição, não tem ampla defesa, não tem esse negócio de princípio. Eu acho que um caso que é super exemplo, mas eu não vou lembrar os nomes, porque é tudo em inglês, mas a gente teve recentemente o caso de um ator... O famosão lá que fez o que fez Pirata do Caribe. Que fez o Pirata, eu esqueci o nome dele. Depois vocês escrevem aí embaixo o nome dele. Johnny Depp. Isso. Ai, obrigada, Jonathan. A voz da consciência nos ajudou aqui. Isso. Como que é? Johnny Depp. Foi incrível aquilo ali, né? Não foi, mas assim... O cara foi cancelado, hein? Perdeu o filme. Perdeu o filme, perdeu dinheiro, entrou numa depressão. E ele ganhou a ação no final. Entrou numa depressão profunda, e até ele provar, e aí a gente vai começar o assunto que existe a mulher que é abusadora também, Exatamente. Então, assim, ele teve que lutar muito para provar a inocência. E agora, depois que ele provou, eu vi vários artistas pedindo de público perdão a ele pelas injustiças. Mas são traumas, Rafael, que... É um peso pra você carregar por resto da vida. Ele, assim, por mais que ele se sinta bem agora, mas assim, ele perdeu muitos anos sendo acusado. Então, assim, são traumas que você vai para um processo, é muito desgastante, Nossa! Né? Aí a opinião pública toda contra você. O cara é um ator de Hollywood, né? O cara é renomado, tal, bilheteria, prêmio, enfim. Aí rebenta com o cara, porque assim, não pode, cara. A gente tem que ter muito cuidado para veicular. Olha, eu lembro certo tipo muito de informação. bem de um caso, e é fato, às vezes a gente contando, os outros não acreditam. Então, assim, era um senhorzinho, mas pensa, porque, gente, tem gente muito simples ainda, doutor Rafael. Pensa no senhor, e assim, ele era a estatura baixa, sabe? E muito simples. E a mulher dele era, assim, uma estatura alta e bem pra frente, sabe? E um dia ele foi lá, escondidinho dela, e pediu pra falar comigo. Ele entrou lá e falou assim,
por favor, será que não tem? Mas ele falou sério, ele não falou, eu já te contei essa história. Imagina. Ele não falou, assim, por brincadeira, ele falou, moça, não tem a lei João da Penha, só tem a Maria da Penha, porque ela me bate. E ela batia nele mesmo, sabe? Ela obrigava ele a fazer os serviços domésticos, porque ele era bem mais velho do que ela. Né? Então, assim, se ele não fizesse o serviço doméstico, ele apanhava, igual criança, sabe? Pegava todo o pagamento dele. Então, era uma história bem complicada. Muito complicada. Daí eu liguei na delegacia, sabe o que me falaram? Zé, não tem. O que você pode fazer para ajudá-lo é ele vir e fazer a denúncia em questão do Estatuto do Idoso. Do idoso, a questão da lesão corporal também, mas é uma seara que fica... Eu, ao meu ver, eu não me informei ao certo, mas eu acredito que já deve ter alguma aplicação da Maria da Penha por analogia. Os juízes aplicam para o homem por analogia a questão da mulher. Possa ser que tenha alguma coisa, mas assim, a gente tem que ver o contexto da lei. É igual você falou que você foi perfeito na questão do Estatuto da Criança, do adolescente. Quando fala que o ânimos, que a gente fala no direito, o ânimos do legislador. O que ele queria fazer naquele... Então assim, se você pegar um exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, um avanço fenomenal. Eu estou dando a minha opinião, tá? A Lei Maria da Penha é um avanço, é fenomenal. Mas a história é controvertida. O Brasil Paralelo, eles lançaram a investigação paralela, fala. Lançaram um episódio sobre a Lei Maria da Penha, e contando a história a partir da versão do ex-marido da Maria da Penha. E naquela época, que eu posso falar, o contexto era que tinha que ter uma pressão, não é que tinha que ter, tinha uma pressão, inclusive do exterior, da ONU, pessoal lá de direitos humanos, para se fazer uma lei, o Brasil fazer uma lei em defesa da mulher. E a toque de caixa aprovaram essa lei assim, sabe? E, por exemplo, o agressor lá da Maria da Penha, né? O senhor lá, esqueci o nome dele agora, ele é um colombiano, se não me falha a memória. Ele foi condenado em um processo, 20 e poucos anos depois, por uma arma, que foi uma arma do crime, que não foi a arma legítima. Porque ela ficou paraplégica, foi tetraplégica, depois ele pagou o tratamento dela, conta a história lá, e ela ficou paraplégica, por causa... Ele alega, a versão dele é que eles sofreram um assalto na casa e ele tinha uma arma em casa. E essa arma roubaram. E a arma que ela foi atingida foi uma espingarda, não um revólver. E esse revólver foi levado no assalto. Ele comprou uma outra arma depois, que ele tinha porte, sei lá, a época, e ele foi condenado por essa arma, mesmo provando no processo que a arma não era a arma que tinha atingido ela nas costas, o calibre era diferente e não era a mesma arma que ele tinha em casa, porque ele tinha tudo documento. A numeração era diferente, a loja foi diferente, outra época, mesmo assim ele foi condenado. Então assim, a gente tem que ter cuidado. Igual a questão da lei do estupro, né, do 212, se não me falha a memória, que foi feito lá na Copa do Mundo. Foi feito, você tirou o ato libidinoso, né, e colocou tudo, englobou tudo na questão do estupro. É um perigo isso, é uma linha muito tênue. Não estou dizendo que não tem que ser punido. Não, eu também me preocupo, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente agora também, por exemplo, o ato de você é crime também, não justifica. Estamos debatendo a questão. Por exemplo, você passar a mão nas pernas de uma criança ou de um adolescente já caracteriza estupro de vulnerável. É muito complicado, né, rapaz? Porque assim, e antigamente, o que a lei falava? É manter conjunção carnal, né? Ter o coito. É uma coisa muito tênue. Aí você vê um beijo lascivo, uma passada e tá bom. Não é não, eu também concordo, tá certo. Mas você enquadrar em estupro, né? Você enquadrar em estupro, o cara pegar aí crime hediondo, regime fechado, é uma linha muito tênue. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que, assim... Só lembrando, queridos
ouvintes, ouvintes, telespectadores, que não estamos defendendo crime, pelo contrário, crime não é oração, é denúncia, mas estamos... É aplicabilidade, exatamente, estamos maneira que se trazendo a questão que muitas vezes alguém faz isso para prejudicar outra pessoa. Recentemente, eu tenho certeza que você viu também, uma pessoa querendo fazer ciúmes para o namorado, acusou um motorista de aplicativo de estupro. O rapaz teve um problema seríssimo. Foi preso, doutor Rafael, até ele conseguir provar que era mentira, gente. Então, assim, realmente é coisas que a gente tem que colocar. Então, exatamente. O Jonathan está dizendo do caso da moça que roubou a criança no hospital. Então, assim, né, esse caso também é chocante, né? Então, assim, as pessoas fazem cada coisa em nome do amor, que é muito sério. Então, é complicado. O conselho aqui é analisar. E já trazendo um assunto puxa o outro, eu sempre falo, gente, doutor Rafael, eu posso dizer com toda certeza, em quase 10 anos como conselheira tutelar, o que tem de questão de abuso sexual dentro das famílias, mas muitas das vezes é por causa, sabe por quê? Desse fluxo, porque às vezes não dá certo um relacionamento, eu pego o outro, esse também não deu certo, eu pego o outro, e aí a gente vai colocando os filhos em risco dentro de casa, gente. A juventude, vai um conselho aí. Analisa bem quem é o camarada, você quem é a moça, família dela, como ela trata os pais, como trata os amigos. Isso é fundamental para você resolver constituir família, nesse universo de relacionamento. A partir do pressuposto de criança, de menor, de incapaz, rapaz, não tem conversa com um camarada desse. É denunciar, pode ser na igreja, pode ser onde for, catedral, igreja, não interessa, cara, tem que denunciar. Porque aí a gente sai da seara de religião, sai da seara de fé. Aí é uma questão de caráter. Independente da religião que você siga, você tem que ter caráter. Né? O meu pai falava um negócio que eu sempre achei muito interessante. Ele sempre falou isso para meus irmãos. Falava assim, você vai escolher uma esposa, vê como ela é dentro de casa e vê como é a mãe dela. Eu ficava brava. Eu, tipo assim, se a mãe dela é gordinha, ela vai ficar gordinha, sabe essas coisas? Mas assim... Gente mais antigo, né? Exatamente. Mas por um ponto eu achava importante, porque o que ele queria dizer era assim, ver como ela trata o tratamento dela. Porque a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, para que seus dias sejam aumentados. Então, assim, quer viver bastante? Honra pai e mãe. Por que eu estou dizendo isso? Gente, é alarmante a violência doméstica contra idoso, sabe? E assim... também, eu estava lendo agora, aumentou 40%, doutor Rafael, e no meio evangélico da violência contra idoso. Então, neto contra avô e avó, filhos contra os pais, principalmente nora contra sogra e sogro. E assim, e não é a violência só física, é a violência, principalmente a verbal. Aqui o senhor já disse muito bem que às vezes um tapa é pior do que uma agressão. Uma palavra é pior do que a agressão. Não é? Uma palavra é muito pior, desculpa. Uma palavra é pior do que uma agressão. Então, assim, você vê as pessoas menosprezando porque, é esse velho, essa velha, que dá um trabalho danado, sabe esse tipo de coisa? É isso que eu falei também, né? Que a gente comentou hoje aqui. Quando a gente não conhece a história, não valoriza as pessoas que nos antecederam, diz muito, né? Diz muito a respeito de quem somos nós. Quando você não valoriza seus antepassados, né? Você pega países que têm essa cultura, Japão, por exemplo. Japão é um país extremamente velho. Você vê o cuidado que os filhos têm com os pais, que os netos têm com os pais. Então, assim, você vê que tipo de sociedade é aquela, evoluída. Porque o Japão é uma coisa... É fora de sério o Japão. Os caras tiveram um tsunami lá, acabou com tudo, os caras passando fome lá e ficava todo mundo na sua fila esperando a sua hora. Então, assim, quando você se esquece de onde você veio, inevitavelmente você vai falhar onde você quer chegar.
Vai ter um erro de percurso ali que você não sabe. Você não tem alicerce, não tem raiz. E o que acontece muito é isso, às vezes, né? Essa geração do meio, elas deixam a desejar acerca dos mais velhos. Eu sou nordestino, né? O sotaque não nega, eu sou de Recife. Pernambucano. Pernambucano, cabra macho. E eu tava conversando com a minha esposa essa semana, falando acerca disso, que assim, o nosso contexto assim de avô, de mãe, de pai, pra gente nordestina, é totalmente diferente do que pra cá. Porque assim, pra gente é como se os pais fossem, sabe, é Deus na terra. A gente tem muito isso, então a gente perpassa por várias coisas, engole vários sapos com areia, mas não dá nem pra responder, senão vou quebrar a sua cara, né, aquela coisa. Não é uma coisa que a gente concorda, e às vezes a gente se esquecendo disso, aí culmina nisso. É agressão, porque perde o respeito, perde a consideração. Lógico que, obviamente, as pessoas vão ficando mais idosas, vão ficando mais... tem dificuldade de andar, fala muito, fica um pouco, né, rancorosa, enfim, tem várias coisas, chorona. Tem gente que é um amor, tem gente que isso não é uma regra, né? Então, assim, eu tiro pela minha avó mesmo. Minha avó que fez 83 anos agora, é do jeito dela. Ela tá com 83 anos, ou é do jeito dela ou nada. Se você chegar na casa dela pra tirar, sabe, essa caneca daqui, pra pôr aqui, tem que ser do jeito dela. Como é que você muda uma pessoa de 83 anos? Então a gente se arvora a eles, ou a gente vai viver em pé de guerra. E aí tem gente que não tem esse limite, quer agredir, quer machucar, quer bater, e é crime, né? Crime tem que ser punido. Mas a gente volta à mesma discussão. Me corrija se eu estiver errada, se você não pensa assim. Mas o que eu analiso? Voltamos a dizer que todas as coisas precisam ser, porque é o nosso nicho, a maioria... Tem gente que vai a semana toda para a igreja. Então, assim, é o nicho, é onde a gente vive. Então, também, o que eu percebo? A pessoa começou a ficar idosinha. Por exemplo, tem lá uma pessoa atuante que toda a vida pregou, cantou, ela começou a ficar, passou dos 60, entrou na terceira idade, meio que vai ficando de escanteio ali. Então, assim, eu não vejo as igrejas se preocupando em fazer um congresso para melhor idade. E essa sempre foi a minha preocupação. Eu não vejo ninguém fazendo um congresso para melhor idade. Eu quero fazer isso no próximo ano, Deus me dando saúde na Plimil. Eu não vejo ninguém, tipo, com um grupo da melhor idade. Tem grupo de tudo, menos da melhor idade. A cabeça dos caras é fenomenal. Eu não vejo dando oportunidades para que eles contem as experiências, porque às vezes um testemunho que eles contam muda totalmente as tuas decisões. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, tem o Dia das Mães, que todo mundo faz lindas homenagens merecidas, tem o Dia dos Pais, que se fazem homenagem, para alguns merecido, para outros não, mas tudo bem. Enfim. Mas não vejo uma homenagem tipo no Dia dos Avós, que deveria ter, porque planta no nosso coração exatamente esse respeito que se tem pelo mais velho. Mas é isso que eu estou te falando, né? Além dessa questão da parte legal, criminal, de agressão, assim, tem que ser denunciado, tem que ser, enfim, colocado para frente para resolver esse ponto final. Mas a gente esquece muito disso, né? Por exemplo, eu sou o primeiro advogado da minha família, né? Meu pai, seu João Gaudêncio, ele tem aí seus 66 anos, male aprendeu a ler e escrever para se virar na vida. Mas o que meu pai fala para mim é lei, né? Eu chego lá, o que acontece? Os filhos vai, sai, estuda, fala inglês, é fluente, não sei o quê, viaja o mundo todo. Quando chega em casa, velho, não sabe nada. Vai falar isso pro meu velho. Até hoje tem que beijar a mão dele pra pedir a benção. Eu peço pra minha mãe se eu posso abrir a geladeira. Então, é isso. Eu tava na casa dele, chegou que hora ontem? O cara casado, já tem a minha vida. Não, mas é isso. Na casa dele é aquele... Então, assim, quando você perde isso, Luz, é inevitavelmente outra coisa que eu tenho muito comigo também. É a questão de você ter um mentor na sua vida. Você ser discipulado. Você ter essa era de passar o bastão. Exatamente. Sabe? Isso foi se perdendo. É o que não acontece lá no Japão, que eles preservam isso, né?
Os orientais, eles têm muito isso. Quantas vezes a gente escuta e já tá velho, tá na hora de sair. Gente, não é assim. Não é desse jeito. A pessoa tá, enquanto tiver vida, eu acho assim, você tá com 80 anos, pô, sua cabeça tá... Imagina o que essas pessoas não têm pra ensinar com uma conversa. Não precisa nem pregar 1 hora, rapaz. Só conversar. Então é a hora de você botar um senhor desse. Mas a gente tem a visão de, tá ultrapassado, né? Naquela época, não, cara. Os caras têm muito pra ensinar, sabe? Então, lamentavelmente, algumas pessoas não têm a visão que nós temos e não dá valor a essas pessoas. E eu penso que, assim, exatamente por que estamos falando isso? Porque somos influenciadores de opiniões. Então, nós temos sim que debater e falar e chamar as pessoas à realidade, e chamar as pessoas a entender o que é isso. Porque essa questão da violência contra os idosos é algo que realmente me chama muito a atenção e dá muita dó. Assim, quantas vezes a gente mesmo já foi fazer visitas a idosos e eles falam assim, nossa, ninguém vem aqui. Gente, é muito triste isso. E eu penso, é o que a Bíblia fala, aquilo que você planta, você colhe. Nós não podemos esquecer que também, se Jesus não voltar para nós vamos ficar idosos, vai envelhecer. E aí, o que você está plantando? Não tem paciência, não consegue conversar. Alguém disse para mim, nossa, não sei como você tem paciência. Eu não consigo nem escutar. Eu falei, como uma conversa tão boa dessa? Um papo tão bom? Mas é porque as pessoas estão cada dia mais superficiais, né? Exato. Muito raso o relacionamento. Eu acho que um pouco a tecnologia trouxe isso. Distancia, né? Veio para juntar, eu gosto bastante daquele meme que tem na internet, que é hoje eu vou na casa da vovó. Aí mostra todo mundo na casa da vovó. Todo mundo, cada um com o celular e a vovó olhando assim para todo mundo. Querendo conversar e ninguém quer, porque tá todo mundo nas redes sociais. Então, muito disso também é através disso. A gente precisa voltar a cuidar dessas pessoas que são, não digo vulneráveis, mas mais sensíveis, as mulheres, né, as crianças. Esse olhar são muitos holofotes, é muita trombeta tocada, muito fogos, e na verdade, efetivamente, vou dar um exemplo, né? O povo, um monte de gente é preocupado com o meio ambiente, a Amazônia tá pegando fogo lá. Manaus ninguém vê, tem um amigo meu que mora em Manaus lá, o Alok foi descer em Manaus, foi fazer um show lá, o Alok, filmou lá, tá lá, ninguém vê nada em Manaus, ninguém fala nada. Você sabe o que eu percebo? Muita, sabe, é chato. Exatamente, hoje em dia é tudo voltado, não que não seja uma boa ferramenta, é excelente as redes sociais, mas hoje parece que as pessoas elas estão focadas em aparecer para as redes sociais, e não é isso, é questão de vivência, é a questão do dia a dia, gentileza gera gentileza, você ter um olhar para o outro, eu sempre penso, doutor Rafael, como eu gostaria de ser tratada. De ser tratada, exatamente. Né? Eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Eu vejo lá, por exemplo, esses dias a gente teve um curso fora do Espaço do Bem, só para... E aí eu achei tão impressionante, elas foram um dia nesse curso delas, falaram assim, será que não tem como fazer no Espaço do Bem? Não tem, porque lá só tem uma máquina. Não, a gente empresta. Doutora Rafael, elas saíram emprestando máquina e me apareceram lá com 5 máquinas, mas por quê? A sala é pequena, assim, cabe várias pessoas, mas não para aquilo que a gente estava fazendo. Mas só pelo seguinte, daí, olha o que elas me falaram, não, aqui parece que é a casa da gente, às vezes tem café, você faz café. Se sente acolhido, né? Exatamente, é a questão do acolhimento. Outro dia aconteceu, né, acho que é um professor, não sei se universitário, passou por uma senhora de 86 anos, aí virou o mundo, né, essa imagem viralizou aí, e ele bate nela. Não acredito que tenha sido por querer, de verdade, eu não acredito. Mas ela caiu, quebrou o fêmur e bateu a cabeça. Ele nem sequer... Eu sei que tem dia que a gente tá ruim. Tem dia ruim, tem dia... Cara, eu recebo muita mensagem, sabe? Gente dizendo... Mas é só uma pergunta, mas eu ganho para responder pergunta. Eu pago as minhas contas para responder pergunta. E tem gente que me manda e eu tenho que parar, respirar. Quando eu não tô bem, Luz, eu deixo o celular, respondo... Final de semana... Tem 10 horas da noite, no sábado, mandando mensagem com a Didi. Mas você viu, não respondeu, vi, gente. Mas horário comercial, eu trabalho horário comercial.
Então, mas assim, sabe, questão de trabalho, não era nem coisa pessoal. Aí eu paro, penso, não vou responder, porque é uma pessoa de idade e tal. Ele bateu nela, sequer ele teve, sabe, a decência. É a decência. De voltar, perguntar se ela precisava de ajuda. E ela quebrou o fêmur, porque gente de idade, qualquer quedinha cai e quebra o fêmur. Ela caiu toda sem jeito. Ele bateu nela, foi firme, um homem, né? A gente mais forte, mais novo. Ela caiu, quebrou. Então, assim, perpassa muito por questão de educação, sabe? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem. Senão não adianta nada. Você se doar tanto ao ponto de você se adoecer. Adoecer e não ter esse cuidado. Porque cuidar do outro também é você se cuidar. É você ter que estar bem psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, para você cuidar do outro. E hoje acontece isso. Eu acho que a síntese, o resumo dessa nossa conversa é um alerta. Se você é vítima de algum tipo de agressão, de algum tipo de violência, se você se sente violentado, violentada, procure ajuda e, sobretudo, as autoridades policiais. Vai lá, denuncia. Tenha cuidado, que às vezes você chega na delegacia, você é vítima 2 vezes. Procura um profissional para te acompanhar. Essa é a nossa função. A gente não pode sair, pegar na mão, virar o Batman aqui. Não tem como, a gente não tem esse poder. E às vezes a pessoa também tem medo, Rafael, e é algo que a gente precisa conversar, porque às vezes a pessoa fica com medo da exposição. Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai na delegacia, daí sai nas redes sociais, sai no jornal, sai nas plataformas digitais e a pessoa fica sensibilizada, porque todo mundo fica sabendo da história dela. Se for segredo de justiça, não tem como, não pode sair o nome, né? É difícil sai você. As iniciais, né? É difícil você segurar ali de sair a informação, que até pela questão da lei de acesso à informação. Tem uma situação aqui, um BO, mas é sigiloso, tem um processo tal, mas é difícil, mas assim, tem coisa que é muito delicado, sabe? Tem que ser tratado com muito cuidado, com muita seriedade, né? Com pessoas que são preparadas para isso. Não é qualquer pessoa. A gente, na sexta-feira, você estava nos acompanhando, a gente lutando por isso. E aí falando da Nossa Senhora, do nosso povo, né? Povo cristão. O pastor tem que estar preparado para isso, para receber pessoas assim. Com certeza. Né? Para orientar pessoas assim, uma procura. Se você não é obrigado a saber de tudo, mas pelo menos encaminhar. Pegou fogo numa casa, você vai ligar para quem? O bombeiro, né? Para alguém, vai ligar no 193, vai ligar no centro. Vai ligar para Aí, mas, sabe, é esse tipo de coisa. A gente não é obrigado a saber fazer uma respiração boca a boca, uma massagem cardíaca. A gente tem que saber para quem a gente vai ligar na hora da necessidade. Exatamente. Então, assim, é isso, a informação. A gente tem que estar preparado. E eu penso também que ele tem que querer ajudar. Ele não pode ficar ainda nesse tabu. Não, isso não é para pastor. Não. Isso é para pastor, sim. Ter cuidado, muito cuidado. Lógico que a gente é defendido pela Constituição. Sim. Os advogados, médicos, psicólogos, pastores, e ele padres. também não vai tomar decisões. Ele não é o juiz nem o delegado. Exatamente. Ele vai exatamente instruir. Olha, a Bíblia fala assim e a lei diz assim. Então, a lei, ela se completa com a Bíblia. Amém. Estamos diante de um crime. O que eu oriento a senhora? Vá para a delegacia. Busca as autoridades. Se for idoso, se for criança, se for mulher, Delegacia de Defesa da Mulher. O horário não dá. Plantão policial, que depois será encaminhado e que vai verificar toda a situação. Então, assim, a ideia desse podcast hoje é abrir a mente das pessoas, sabe? Alertar, porque realmente, doutor Rafael, tem muita desgraça anunciada. Tem gente aí apanhando, tem gente sendo abusada, tem gente sendo estuprada, e aí a pessoa sabe e não faz nada. Exatamente. Pedofilia, pornografia. Então, assim, a gente precisa realmente começar a tratar desse assunto. A captura dessa gente aí. Exterminar, a gente não tem esse poder de acabar com esse tipo de pessoas que vão cometer isso. Não do ser humano, tá, gente? Tô pregando extermínio de ninguém aqui. Tô falando tô falando a extinção do ato, né? Do crime. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que otimizar, diminuir. Principalmente as pessoas que estão à nossa volta, ficar alerta. Sempre atento, você sabe, você melhor do que eu sabe muito bem disso.
As crianças, quando elas estão sofrendo qualquer tipo de violência, elas dão sinais disso, né? Ela modifica o seu comportamento. Os adultos, a partir do momento que você identificou esse tipo de violência, rapaz, procura uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que vai te ajudar, vai te acompanhar, procura um profissional que vai te orientar legalmente o que você tem que fazer e sai fora disso. Porque hoje a gente vê uma notícia de determinado tipo de pessoa, infelizmente, no jornal. Amanhã pode ser a gente. Exatamente. A gente tem que ter cuidado com isso. Hoje é fulano de tal, amanhã pode ser eu, por não tomar uma atitude. Eu sei que é difícil, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas tem posicionamento que ele tem que ser tomado, tem que ser efetivado para a gente poder se safar. Porque tem coisa que não tem mais volta. Doutor Rafael, estão perguntando as suas redes sociais, como que faz para ter uma consulta com o senhor. Passa aí, não sei, o Instagram ou o endereço do escritório que você pode falar para as pessoas que querem conversar com o senhor. Maravilha. Meu Instagram, pode chamar lá no direct, é @Rafael com 2 Fs Gaudêncio, tá? _ Gaudêncio. Pode estar Rafael Gaudêncio lá no Instagram que já vai aparecer. Gente, não é nome artístico, tá? As pessoas me perguntam isso, acredita? Igual. Que o 2F é nome artístico. Não é artístico, foi coisa do meu pai, do seu João. Aí eu prezo por isso aí, viu? Mas não tem nada de nome artístico, igual não. Sempre falam isso pra mim. Quando eu vou dar o nome completo, Luzileia de Jesus, daí falam assim, mas esse Jesus não é artístico? Eu não, é de Jesus mesmo, 2 vezes, filho. Sou na RG de Jesus. Até no RG, até CPF dela é de Jesus. É de Jesus. E eu também quero falar para vocês, siga lá o nosso Instagram, Café e Opinião, né? Já está no ar, já tem lá vários vídeos. Se você não nos segue, segue. Você pode também seguir a minha página pessoal, que é Luzileia _de_Jesus. E também temos, se você quiser conhecer o projeto da Aplimiu, também é @Aplimiu, APLIMIUU, Aplimiu, para você conhecer todo o nosso projeto que nós desenvolvemos. E breve estaremos com a Blessed por aqui. Tá bom, Uau, gente? Show de bola. É muito bom, muito bom. Doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez. Obrigado por estar aqui, participar comigo junto desse bate-papo. E na próxima semana, permitindo Deus, estaremos aqui mais uma vez e com um assunto muito importante que é previdência. Como que é? Previdência. Não, Previdência tem um nome. social. Não, resumindo, gente, por exemplo, se a doutora Priscila vai estar aqui para explicar para a gente como você faz para calcular, vai falar sobre isso. Dúvidas gerais acerca da Previdência Social. Da Previdência. Vai a ser doutora um assunto Priscila Bortolucci. muito importante com a doutora Priscila. Com o doutor Rafael estará por aqui e eu espero encontrar você na próxima sexta-feira. Um beijo, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau. Another banger, baby, calm down, calm down. TV agora direto aqui da ADS Rastreadores. Você que tem sua frota, seu veículo, seu carro, proteja seu bem. Pensou em proteção? Pensou em ADS. Aqui na rua Dário Roland 791, aqui no Parque Novo Mundo. E aqui na ADS Rastreadores, um ambiente totalmente modernizado para melhor atendê-lo. E a ADS Rastreadores conta agora com mais um espaço para melhor atender. Não é isso, Anderson? É isso mesmo, Everton. A gente ampliou a nossa loja, né, para poder melhor atendê-los. Legal, é isso aí mesmo. Enquanto você está aguardando ali com a Vanessa na recepção, aqui na oficina o Anderson está preparando o seu carro para deixar ele bem protegido. She way
Every other girl did me do